que fez essa obra-prima em mim, Dr. Nakamura. Pode se apresentar, doutor. É todo Muito seu. obrigado, eu agradeço muito a Shirley por esse convite. Na verdade, eu sempre brinco que a gente faz o melhor que a gente pode na cirurgia, mas o principal é a paciente, né? E a Shirley já é muito bonita, então a cirurgia foi valorizada. Então isso ajudou bastante a gente. Obrigada. Então, uma das perguntas mais feitas é a cartilagem, né? Quando eu falei que teve que tirar, as pessoas perguntavam muito se era necessário toda rinoplastia ter essa cartilagem, uma extração, né? Ótimo. Essa pergunta é muito legal porque hoje em dia a gente fala de algumas técnicas diferentes, né? Então, basicamente, a cartilagem ela é necessária quando é preciso fazer uma estruturação do nariz. Tá? Então, para vocês entenderem bem, eu sempre comparo o nariz como se fosse uma casa. Tá? Então, imagine que o telhado da casa é o que a gente vê. Mas para sustentar esse telhado, a gente tem que ter toda uma estrutura de paredes e pilares de sustentação. Então, tem narizes, por exemplo, se a sua casa é muito grande, muito alta, né, e são aqueles narizes maiores, narizes italianos, europeus, você tem que diminuir esse telhado. Então, você pode aproveitar a cartilagem, já que existe, e só abaixar. E nesses casos, a gente indica muito a rinoplastia preservadora, porque a gente preserva a estrutura da casa e só abaixa o telhado. Na rinoplastia estruturada, é o contrário, a gente precisa construir uma estrutura nova para sustentar o novo telhado. E aí, para isso, a gente precisa de material. E esse material é retirado do próprio corpo da paciente, que aí é a cartilagem. Geralmente do septo, às vezes da orelha também, às vezes da costela. Ficou bem mais claro agora, né? Ele já tinha me falado isso antes da cirurgia, mas, né, é muita informação, a gente não consegue depois lembrar. A outra pergunta é o uso do Roacutan. Eu já ia tomar o Roacutan por prescrição da minha dermato, mas combinado com a cirurgia, ele falou para aguardar, que isso também era um benefício pós-cirúrgico, né? Você pode explicar melhor por quê? Exato. O Roacutan, por muitos anos, todos os cirurgiões e dermatologistas tinham muito medo de usar após cirurgia de nariz. Porque existe uma correlação do Roacutan e com o fato dele atrapalhar a cicatrização das cartilagens. Porém, os estudos mais recentes mostraram que o Roacutan em doses baixas, ele ajuda a desinchar a pele do nariz, então ele é indicado em pacientes que têm a pele um pouquinho mais grossa e peles mais oleosas, porque a pele grossa e oleosa atrapalha a definição da ponta do nariz. A outra é sobre um resumo do que foi feito em mim, né, necessariamente, no meu caso específico. Então, no caso da Shirley, como a gente conversou já previamente, né, ela tem um rosto com traços muito bonitos. O que eu digo isso? Pacientes que chegam ao nosso consultório, a gente não analisa só o nariz, a gente analisa o rosto como um todo. Então, se vocês analisarem a Shirley, ela tem o formato do rosto muito bonito, os olhos expressivos, a boca expressiva, porém o nariz não deixava o rosto dela totalmente harmônico. Eu sempre falo o seguinte, que às vezes o nariz rouba um pouco a cena. Então, o nariz bem operado ou o nariz bonito é aquele nariz que você nem percebe como é o nariz. Você simplesmente olha para o rosto e fala, nossa, como o rosto está bonito, como o rosto está harmônico. E é isso que a gente tenta nas nossas cirurgias. É harmonizar o nariz com o rosto de cada paciente. Então, vejam que hoje em dia com o Instagram, né, e muitas imagens de pré e pós na internet, a gente vê muitos narizes iguais, né? A gente parece uma fábrica de nariz. Isso, na minha opinião, não é legal. A gente tem que, se eu opero a Shirley, eu faço de um jeito. Se eu operar uma paciente japonesa, eu vou fazer de outro jeito. Se eu operar uma paciente italiana, eu vou fazer de outro jeito. E aí entra as questões da rinoplastia preservadora, estruturada, e no caso da Shirley especificamente, nós fizemos uma rinoplastia estruturada, porque a gente teve que construir uma nova estrutura para o nariz dela, e essa estrutura envolveu não só o aumento do dorso do nariz, e também uma projeção da ponta. Então ela tinha a ponta um pouquinho caidinha, só que quando a gente levanta a ponta, a gente precisa também aumentar o dorso. E é uma questão que muitos pacientes perguntam, nossa, eu vim aqui para diminuir o meu nariz, você vai aumentar o meu nariz? Né? Mas essa é uma coisa muito legal, porque vocês mulheres, né, a maioria mulheres, entendem muito bem de maquiagem, muito melhor do que nós homens. E maquiagem vocês trabalham basicamente o quê? Iluminador, sombreador.
E quando vocês vão numa festa, vocês passam um iluminador no centro do nariz, sombreador na lateral. O iluminador ele dá a ideia de volume. Sim. O sombreador tira o volume. E quando a gente faz uma cirurgia, e o que eu tenho em mãos? Eu coloco o volume, que é um enxerto de cartilagem, para eu ganhar luz. Então é o contrário da maquiagem. Então, aonde eu tiro cartilagem, eu ganho sombra. Então, o que eu fiz na Shirley? Eu queria luz no dorso, como se fosse uma maquiagem definitiva. Então, para isso, eu precisei colocar cartilagem em os diferentes formatos que a gente tem. Não preciso entrar nesses detalhes, mas a gente colocou cartilagem para que a gente ganhasse luz no nariz da Shirley. E com isso, a gente ganhou um afilamento do nariz, um efeito da maquiagem. E a ponta tem que acompanhar a mesma filosofia. Então, a ponta era um pouquinho mais larga, com poucas definições de luz e sombra. A gente usou as próprias cartilagens da Shirley e lapidamos de uma forma a deixá-las com luzes e sombras bem definidas para que ela tenha um resultado bacana. E, repetindo, né, não sou eu que crio o nariz bonito, na verdade a gente refina o nariz, deixa ele mais harmônico e adequado com o rosto de cada paciente. Viu como ele explica bem certinho? Eu não sei explicar. E a última era a respeito... Eu não fiquei com muito roxa, né? Então, isso depende de paciente, como é que é? Então, o ficar roxa e inchada, eu sempre aviso, eu explico para o paciente e pinto o pior cenário, né? Na verdade, o que pode ficar e realmente é muito individual. Então, tem pessoas que ficam mais roxas, mais inchadas e outras menos. Mas eu também acredito que na cirurgia de nariz, cada detalhe faz diferença. Então, é o detalhe de como a gente manipula o tecido, se eu aperto a pinça mais forte ou mais fraco, se o assistente fica mexendo no nariz toda hora. Então, eu sou super sistemático, eu diria até chato na cirurgia, para que tudo corra da forma perfeita. Assim, eu penso que ali poderia ser o meu nariz ou ser o nariz de alguém da minha família, e eu gosto de pensar dessa forma, que você poderia ser alguém da minha família e que a gente manipula os tecidos com o mínimo trauma possível. E acho que isso tem muito a ver também com o fato da gente, no pós-operatório, ter pacientes que ficam menos roxos, menos inchados, né? Isso não parte de mim, na verdade, os pacientes que acabam trazendo essa informação, né? Porque a gente acaba não acompanhando o pós-operatório de outros cirurgiões. Mas isso realmente é relatado pelos nossos pacientes, e acredito que seja esse conjunto de fatores e não só um fator em si. Bacana. Bom, então é isso. Se você tem alguma pergunta específica, pode deixar nos comentários. O doutor também tem um canal que ele explica tudinho pra vocês também. E você pode falar o canal? Isso, nós temos o nosso Instagram, que é Dr. Nakamura, Dr. Nakamura, e também temos o nosso instituto, que é Instituto Perface. E um canal no YouTube também, onde eu coloco alguns vídeos explicando cirurgias das que a gente realiza com mais frequência, que são as cirurgias de nariz e as cirurgias de prótese de mama. Bacana, viu que não é só rinoplastia, então. Muito obrigada mesmo, doutor, pelo seu tempo disponível, pela explicação para o canal, e muito obrigada também pelo que o senhor fez comigo, porque eu achei assim, um profissionalismo muito grande. Procurei vários antes do senhor, não minto, pesquisei muito, mas senti muita segurança e os seus resultados realmente são surpreendentes. Eu que agradeço, Shirley, agradeço a todos vocês e a Shirley principalmente pelo convite, e dizer também que a gente faz isso realmente com muito amor. Eu digo que isso para mim não é um trabalho, para mim é o momento mais agradável da minha semana, quando eu faço as cirurgias, e isso se torna mais agradável e mais gratificante ainda quando a gente cuida de pacientes como você, que tem uma energia boa e que pacientes assim, tudo dá certo. Amém. Bom, então é isso. Muito obrigada, doutor. Espero que vocês tenham gostado e que tenham respondido todas as perguntas aí. Dê o seu like, se inscreva no canal. Obrigado, tchau, tchau.